ia passando aqui os slides. Deixa eu ver. Não sei nem como é que ela lembrou isso. Deve ter mais de um mês esse negócio. Eu Pois é. anotei, ele pediu para anotar e eu anotei, tá aqui no caderno. Tá vendo? Quem tem bons assistentes, né? Tá bem na fita, né? Assim. Obrigado, Lara. Obrigado, meninos. Nós paramos no slide 12. Meninos, se nós tiverem alguma dúvida com relação à aula até o slide 12, que nós tratamos antes das férias, podem ficar à vontade, né? Eu lembro que contei um conceito todo histórico aí da magnetita, do ímã, do aimã, lembra daquela história toda? Mostramos a região lá da Magnésia, que é uma região lá da Grécia, não é isso? De onde surgiu o magnetismo, essa ciência do magnetismo. Falamos das polaridades de um ímã, né? O polo norte, que eu vou convencionar aqui de vermelho, e o polo sul, né, que vai ser o nosso azul e tal. Falamos da bússola, da linha neutra, algumas características importantes dos polos magnéticos, né, atração e repulsão, que segue muito o princípio da eletrostática. Qual é? Né? Polos de mesmo nome se repelem, polos de polos opostos se atraem, não é isso? Beleza? E aí falamos do princípio importante da inseparabilidade dos polos de um ímã, né? Você não consegue separar os polos de um ímã, o norte do sul. Eu não consigo ter um polo somente norte e um polo somente sul. Ao contrário da eletricidade, onde eu consigo ter um corpo positivo ou um corpo negativo, né? Eu consigo separar um elétron de um próton. Aqui não. O polo norte sempre está junto, né? O princípio da inseparabilidade. Tem outro nome maluco também, indivisibilidade dos polos também. Falamos aí do cúmulo da persistência, do cúmulo do... Como é que chama? Do rebelde, né? Lembra que a história lá, como é que era? Era o cúmulo da rebelde, é o que foge da casa enquanto mora sozinho, seria isso? Cúmulo da rebeldia, é fugir de casa, né? Morando sozinho, não é isso? O cara mora sozinho e foge de casa. O cúmulo da rebeldia. Isso mesmo, né? Falamos do... Aliás, pessoal, por que a linha de transmissão foi ao médico? Quem se lembra? Acho que você não passou essa piada aí, não. Não fala ainda não? Alguém sabe? Por que a linha de transmissão, a torre de transmissão foi ao médico esse final de semana? Alguém se lembra? Não? Porque ela estava com hipertensão. Essa é boa, hein, pessoal? A linha de transmissão, né, um poste, foi ao médico porque estava com hipertensão, né? Tensão, você já viu em circuitos, não já? Já, muito boa a piada. Ah, obrigado. Valeu, Luiz. Eu estou competindo pau a pau com o meu amigo Alisson, né? Linha assim do poste, tá? A gente vê mais em TME mesmo. Uma ótima piada para falar nos domingos em família. É ótimo, pode contar para sua avó, a sua avó que tem hipertensão, né? Aquele parente seu que tem hipertensão, que ele vai gostar. Tô na disputa aí, tô na final junto com o meu amigo Alisson, TME. Vocês estão de TME hoje falando nisso? Temos. Temos. Na verdade, não é aula, não. É só uma indo no parquinho mesmo que ele falou. Ah, então tá bom. Alisson é engraçado demais, né? Gente finíssima, aproveitem. Então, pessoal, nós falamos sobre as características das linhas de um campo magnético, assim como nós temos o campo elétrico, aqui nós vamos tratar o campo magnético. Aliás, aguardo, né, porque o campo magnético ele é B e não é M, aguardo a explicação de senhores lá no grupo, não é agora. E algumas características das linhas de transmissão, são sempre fechadas, ok? Ao contrário das linhas de um campo elétrico, que saem em direção ao infinito e além, e vêm do infinito em direção a uma carga negativa, né? Dependendo se é positiva ou negativa. Aqui as linhas são sempre fechadas. Bacana? Então elas sempre saem do polo norte, do lado externo do ímã, e chegam no polo sul. Okay? Então, fora do ímã, a direção das linhas de um campo magnético é do norte em direção ao sul. Dentro do ímã, elas fluem, as linhas do campo magnético fluem do polo sul em direção ao polo norte. Então vocês têm que saber isso, é importante. Tá? Que fora do ímã, as linhas, eu desenho elas do norte em direção ao sul. Dentro do sul em direção ao norte. Bacana? Professor. Só uma coisa. Isso é uma convenção. Pode falar, Hugo. Não, pode falar. Esse negócio do norte para o sul é uma convenção ou foi provado assim? Não, isso não é mais que uma convenção, porque é o sentido da linha de força. Então, se eu colocar algumas partículas soltas que elas consigam se movimentar, né, elas vão se deslocar do norte em relação ao sul. Vai ter esse tipo de movimento.
Então, isso tem a ver com a movimentação de partículas dentro de um campo magnético, ok? Tá? Então, se a gente experimentar... É claro que quando eu coloco limalha de ferro, que é ferro ralado, né, em cima de uma mesa, o atrito não permite que as linhas fiquem se movimentando, né? Porque tem um atrito ali, tem que vencer o atrito e tudo mais. Então, você consegue ver só o desenho, mais ou menos, do campo magnético em cima de uma mesa de vidro, por exemplo, mas depois a gente vai estudar o movimento das partículas dentro de um campo magnético. E isso é importante a gente conhecer o sentido das linhas do campo magnético que vão nos orientar com relação ao sentido da força magnética aplicada a uma partícula. Tá ok? E aí eu tenho que estar definido que a direção é do norte para o sul para definir o sentido da força. Ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Se o motor, aí avançando um pouco mais, né? Se o motor ele vai girar para a esquerda ou o motor vai girar para a direita. Né? Então, quando eu ligo o motor, nós vamos aprender isso ainda mais ano que vem em máquinas, mas vamos ver alguma coisa já aqui em magnetismo. Quando eu ligo o motor, ele está dentro de um campo magnético. Aliás, eu costumo dizer que lá em máquinas, quando eu dou aula de máquinas, que a máquina está excitada. O termo é esse mesmo, tá? Não precisa ficar espantados, que quando a gente fala que uma máquina elétrica está excitada, ela possui excitação, é porque ela possui campo magnético. Esse é o nosso linguajar mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Não estou falando nenhum palavrão aqui, não. Então, a gente fala o seguinte, para o motor funcionar, para um transformador funcionar, para um gerador de energia elétrica funcionar, ele tem que possuir excitação. Uma máquina sem excitação não serve para nada. Não funciona. Né? Então, o que eu tenho que garantir para a máquina elétrica funcionar é entregar excitação para ela, torná-la excitada. Como é que eu faço isso? Como é que nós fazemos isso? Nós criamos um campo magnético que pode ser criado por nós, alimentados por corrente elétrica, ou ele pode ser um campo magnético feito por ímãs permanentes. Ímãs, magnetitas, ferrites, núcleo de ferrite, ímã de neodímio, que é o superímã, né, que nós conhecemos hoje aí, atualmente. Então, dentro de um gerador, dentro de um motor, dentro de uma máquina elétrica, tem que haver excitação, tem que haver campo magnético. Bacana? E aí, esse campo magnético, aonde está o norte, aonde está o sul, vai dizer para nós para onde o motor vai girar. Se ele vai girar no sentido horário ou se ele vai girar no sentido anti-horário. Professor, quer dizer, então, que se eu mudar os polos de um ímã ou mudar a polaridade do meu campo magnético dentro da máquina, o motor gira para o lado oposto? Sim, né? Já estamos descobrindo e percebendo algumas coisas aí. Olha só, quer dizer que se eu trocar o ímã de polaridade, né, inverter os polos de um ímã, pode ser tiro de um lado, inverte e coloco do outro. O motor vai girar no sentido oposto. Então, essas linhas de campo magnético, não lembro quem me perguntou, se foi o Guilherme ou o Miguel, agora me perdi. Essas linhas Luiz. do campo magnético... Luiz, bacana. Essas linhas do campo magnético, esse sentido do norte para o sul fora do ímã, sul para o norte dentro do ímã, vão nos orientar no projeto, no cálculo, na explicação para qual sentido o motor vai girar, sentido horário ou sentido anti-horário. Olha como é que isso é importante, né? A gente começa a aprender o conceito bem basicão lá, desenhando uma linha de um campo magnético, e daqui a pouco a gente já se vê analisando o sentido de giro de um motor elétrico. Show? Show Plus? Podemos avançar? O que eu queria perguntar aqui também é o seguinte. Esse negócio das linhas de força do campo magnético serem fechadas é por causa do princípio da inseparabilidade, né? Porque como o ímã ele tem os dois polos, então a força vai sair em um e vai ir para o outro, né? E vai nesse giro constante. Assim, são conceitos ligados mesmo. Como há o princípio da inseparabilidade, né? Então as linhas do campo magnético sempre vão sair de um polo norte e vão chegar no polo sul do mesmo ímã, só que aí tem um detalhe que nós vimos também na última aula, que as linhas do campo magnético, elas podem sair de um norte, de um ímã, e elas podem alcançar o sul de outro ímã. Né? Então, apesar de haver esse princípio que você comentou da inseparabilidade dos polos de um ímã, se eu for colocando num espaço, ou dentro de uma máquina, ou dentro de um motor, outros ímãs, ou outros campos magnéticos, ou outras fontes de campo magnético,
a interação entre elas. Essas linhas de campo, elas interagem de um ímã para outro ímã, né? Então, só para não ficar gravado na mente de vocês, que sempre sai do norte e chega no sul do próprio ímã. Não. Ele pode sair do norte de um ímã e chegar no sul do outro ímã. Mesma coisa aqui, ó, sai do sul em direção ao norte. Então, sai do próprio norte e chega no sul do próprio ímã, como também de outro ímã. Tá? Então, as linhas de campo magnético, aí funciona bem parecido com o campo elétrico, elas interagem entre os vários campos que podem estar ali naquele ambiente. Ok? Inclusive com o campo magnético da Terra. Né? Nós vamos ver já na aula de hoje que a própria Terra, né, o planeta Terra, é um campo magnético. Fraca intensidade? Sim, mas é um campo magnético. E aí todos os ímãs interagem também com o campo magnético da Terra, inclusive a própria bússola, né, que nós temos aí no celular, temos a bússola aí, para quem é mais aventureiro aí, tem aquela bússola tradicional feita com agulha, né, e ímã e tudo mais. A bússola, ela se alinha com quem? Uma boa pergunta, né? A bússola, ela sempre se alinha com o campo magnético da Terra? É uma pergunta que eu faria para os senhores aí. Quem conseguiria me responder? Ninguém melhor do que o Guilherme, né? Já que é o famoso terráqueo aí, para nos responder essa pergunta. A bússola sempre se alinha com o campo magnético da Terra? Sim ou não? Ó, o Guilherme Terra caiu. Será que ele vai voltar depois? Hã? Acho que ele foi, né, buscar o microfone dele. Pode ser. O que vocês acham? Que a bússola sempre se alinha com o campo magnético da Terra? Isso é verdade? Sempre? Assim, acho que se tiver um campo magnético mais intenso ali perto, ela vai se alinhar com aquele campo, né? Eu acho que sim. Grande Thaís. Porque, tipo assim, uma vez, na minha aula de geografia do 6º ano, o tempo, o meu professor levou uma bússola, né? Eu não lembro o que a gente estava estudando, mas ele levou uma bússola e ele falou pra gente que o polo sul magnético fica perto do polo norte geográfico, que é por isso que a bússola ela sempre vai apontar para o norte. Isso, eu vou tratar já. A geografia estava certinho, tá, Thaís? Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Talvez não com a propriedade que ele tratou, por ser um professor da área de geografia, mas nós vamos chegar lá já, vocês vão ver que interessante é. E que a bússola, de fato, ela sempre vai se alinhar, né, com o campo magnético da Terra. Só que, como o Hugo comentou, se houver um campo magnético mais intenso, próximo, ela esquece o campo magnético da Terra. Aliás, esquecer não, né? Se chegar um mais forte, o campo magnético mais intenso é o que vai determinar a direção da bússola, ou melhor dizendo, a resultante dos campos envolvidos. Então, tem o campo magnético da Terra que vai estar lá sempre presente, sempre está presente. Então, na ausência de algum outro campo magnético mais intenso, o que prevalece vai ser sempre a Terra. Aí a bússola sempre vai se alinhar com o campo magnético da Terra. Agora, se houver ali uma máquina, ou ali uma bobina que você energizou, ou um ímã de grande intensidade, ela esquece, ou um circuito elétrico funcionando, nós vamos ver como que os circuitos elétricos produzem campos magnéticos, e eles podem atrapalhar a indicação da bússola. Eles podem interferir ou ser até predominantes em relação à indicação da bússola. Então, que a bússola ela vai se alinhar, ela se alinha com o campo magnético no meio que ela está submetida. Se ali estiver só o campo magnético da Terra, bacana, vai se alinhar com o da Terra. Se ali tiverem outros campos magnéticos presentes, ela vai se alinhar com a resultante, a combinação, a somatória vetorial de todos esses campos magnéticos que estão ali ao seu redor. Bacana? Conseguiram entender? Mas assim, tô pensando o seguinte, no caso aí, por exemplo, se você tem uma bússola ali, você coloca um campo magnético mais intenso, a direção que a agulha da bússola vai apontar vai ser meio que uma soma vetorial, né, do vetor campo magnético da Terra com o vetor campo magnético daquele ímã lá, né? Isso mesmo. Uma soma vetorial. É a soma vetorial. O que acontece é que às vezes um campo magnético intenso próximo a uma bússola, como às vezes um circuito elétrico passando ali sobre uma bússola, alguma coisa nesse sentido, ou um ímã de neodímio, ou mesmo de ferrite, ele é tão maior do que o campo magnético da Terra, que na hora que eu faço essa soma vetorial, que você frisou muito bem, né, o vetor campo magnético da Terra ele é muito pequeno em relação a um outro campo externo que eu tenho ali. Ele acaba sendo desprezível.
né? E a bússola se orienta quase que exclusivamente por um campo de um ímã de neodímio, por exemplo, né? Então, assim, mas você falou perfeito, a definição é essa. Ela se alinha de acordo com a somatória vetorial dos vetores dos campos magnéticos que estão ali presentes. Perfeito, é isso mesmo. Só uma coisa aqui também. Geralmente, quando usa essas máquinas que utilizam a propriedade magnética para funcionar, elas não vão utilizar muitos ímãs diferentes, né? Porque assim, estou pensando aqui, você falou aí que quanto mais ímãs você vai colocando, aí, por exemplo, um sul vai para algum norte, aí eles ficam se interagindo e vão fazendo um monte de campos misturados, né? Então aí vai ficando uma coisa muito incerta, né? Quando você tem um único ímã ali presente, aí, sabe? É uma bagunça, vira feira, né? Aí quem grita mais alto, né? Ah, o Bobrinho, o Chuchu, que é a gritaria, você não sabe de onde está vindo. Aí você tem que ver se você quer esse caos ou se é um caos controlado. Dentro de uma máquina, te garanto, né? Já adiantando o assunto, que dentro de uma máquina elétrica, os campos magnéticos são muito bem colocados, acrescentados, dimensionados, para que tudo possa funcionar de uma forma muito perfeita, tá? Mas se você for colocando campos assim, aleatoriamente, vai virar uma bagunça e possivelmente o motor vai ficar fazendo barulho, rangendo, e não vai produzir toda a potência necessária, todo o torque necessário, né? Fica uma máquina com baixíssima eficiência. Se você consegue fazer ali um projeto de máquinas que um eletrotécnico faz bem, um engenheiro faz muito bem, aí você consegue aumentar o rendimento do seu motor, o rendimento do seu transformador, do seu gerador de energia. Então, essas máquinas elétricas, os campos magnéticos que estão ali dentro, né, eles são muito bem calculados, dimensionados, para que tudo funcione da melhor maneira possível. E os campos externos acabam tendo muito pouca influência dentro de uma máquina, porque nós vamos ver que os campos magnéticos dentro de uma máquina elétrica, eles são muito fortes, são muito intensos, né? É raro você conseguir um campo externo que ele consiga influenciar dentro de uma máquina. A gente vai ver já que isso é muito pouco provável de acontecer, porque dentro da máquina é onde o bicho pega, né? Dentro da máquina é onde o campo magnético está bombando. Nós vamos ver já por quê. Beleza? Mais ou menos isso. Ou seja, a excitação de uma máquina, né, dentro da máquina é muito grande e é projetada para que ela seja muito intensa, que produza resultados muito bons. Beleza? Nós vamos ver como é que a gente consegue melhorar esses projetos, inclusive. Né? Para a gente chegar lá, meninos, nós vamos aqui no slide 12, que a nossa assessora aí comentou muito bem, acho que nós paramos por aí, que são os ímãs elementares. Eu tenho que entender, é importante que nós entendamos, né? Dentro de um ímã, de um grande ímã, de uma grande máquina, se eu pegar um pedaço de uma pedra magnetita, um ímã de ferrite, um ímã de neodímio, um superímã, tudo isso, né, lá dentro, a composição é formado por ímãs elementares. O que é isso, pessoal? Assim como nós temos os átomos, né, nós temos os elétrons, os prótons, os nêutrons, nós poderíamos criar essa semelhança, melhor dizendo, com ímãs elementares. São pequenas unidades, as menores unidades de ímãs que nós conseguimos partir, né, até chegar na menor partícula lá, na menor subdivisão, onde eu tenho sempre aqui um norte e um sul, um norte e um sul, um norte e um sul. Quando eu pego um ímã, e se eu conseguisse enxergar com o microscópio lá dentro dele, eu vejo que esse material ferromagnético, ele é composto por vários ímãs elementares, uma infinidade de pequenos ímãs. Podem comparar isso com prótons, elétrons, lá que ficam lá dentro lá da matéria, infinitos pequenos ímãs que formam um ímã grandão. Se eu pegar aqui, tenho aqui vários pequenos ímãs e eu posso analisar o efeito disso tudo junto, que é o meu ímã, com um único sul e um único norte, ou posso analisar cada ímã elementar desse daqui. O efeito desses pequenos ímãs elementares sobrepostos, né, vai formar um efeito que a gente conhece como o norte e o sul de um grande ímã. Por que isso é importante, pessoal? Né? Por que isso Vou avançar só um pouquinho aqui, para explicar. Por que isso é importante a gente conhecer isso? Se eu pegar uma barra de ferro qualquer na casa de vocês, qualquer objeto de ferro, ele é um ímã? Não é um ímã. Por natureza, ele não é um ímã. Então, se eu pegar uma barra de ferro qualquer, a gente vai ver que ela possui dentro dela esses infinitos ímãs elementares
só que ela não funciona como um ímã. Eu tenho aqui uma bagunça muito grande desses ímãs elementares dentro da constituição daquele objeto de ferro. Ele é um ímã potencial. Se eu conseguir organizar esses ímãs elementares, a barra de ferro pode se tornar imantada. Eu consigo imantar uma barra de ferro. Eu consigo torná-la um ímã se eu organizar os seus ímãs internos, os seus ímãs elementares internos. Normalmente, na natureza, como fica lá o ferro, eles ficam tudo batendo cabeça. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Os ímãs elementares, ó, cada um está para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, diagonal. E esse desalinhamento dos ímãs elementares torna o ferro uma barra simples de ferro, com nenhuma propriedade magnética. A partir do momento que eu começo a fazer um processo de magnetização ou de imantação dessa barra de ferro, por exemplo, aí eu começo a pegar esses ímãs que estão todos desordenados, na maior hierarquia, a sala de aula, aquela bagunça, cada um pulando em cima da carteira, jogando coisas no chão, correndo para um lado, correndo para o outro, e aí entra a ordem e disciplina. Quando entra a ordem e disciplina, e daí bate na mesa e dá aquele igual o Alisson faz, professor Alisson, né? Quando vocês não tivessem oportunidade, mas no primeiro dia de aula ele entra, chuta a lixeira, voa a lixeira tudo quanto é lado, os alunos já assustam, sentam, ficam ali tremendo, né, de receio do professor, que é extremamente bravo. Então, isso, todos ficam em ordem, sentados, alinhados, aí essa barra de ferro começa a ter características de um ímã. Né? E aqueles ímãs estavam todos bagunçados, cada um correndo para um lado, começam a ser alinhados. Professor, quer dizer que se eu conseguir alinhar, organizar, disciplinar os ímãs elementares de um pedaço de ferro, de um pedaço de ferrite, de um pedaço de uma liga metálica qualquer, eu consigo transformá-lo em um ímã? Sim. Né? Então, se eu pegar ali um material que tem grande quantidade de ímãs elementares, bagunçados, organizá-los, eu tenho um ímã. Vocês já devem ter tido contato, imagino eu, com chaves de fenda, chave Phillips, que elas são imantadas. É uma liga metálica que nós temos ali, que elas já vêm imantadas de fábrica, ou vocês, inclusive, conseguem, se ela for de aço, vocês conseguem imantá-las aí na casa de vocês. A gente vai ensinar alguns procedimentos de como fazer isso. Você pegar um ímã natural, magnetita, que já é ímã, e só de aproximar da chave de fenda, ou ficar raspando na chave, atritando o ímã natural na chave de fenda, que é de aço, cada vez que você atrita e passa, esfrega ela para o mesmo lado, tem que ser para o mesmo lado, né, pessoal? Então você esfrega para um lado, esfrega para o outro, você está alinhando, desalinhando, alinhando, desalinhando, né? Aí não mudou nada. Mas se você mantém ali um ritmo, né, para o mesmo sentido, e vai atritando um pedaço de ímã a uma chave de fenda, você consegue magnetizar aquela chave de fenda. Outra forma que nós temos de fazer isso é você circular uma corrente elétrica por uma bobina, que eu vou esperar um pouquinho mais para explicar como faz isso, daqui a 2 aulas, circular uma corrente elétrica através de uma bobina com a chave de fenda dentro dessa bobina. Você também consegue alinhar os ímãs elementares do aço, do ferro, de uma liga metálica. Ok? Então, por que é importante e por que nós estamos estudando isso? Né? Porque existem os processos tanto de magnetização ou imantação e os processos contrários também, de desmagnetização. Eu consigo pegar um ímã que está lá hoje, funciona como ímã, uma chave de fenda, por exemplo, né, que eu imantei ela, eu magnetizei essa chave, e eu consigo fazer o contrário, o processo contrário. Pegar os ímãs elementares que estavam todos organizadinhos, bonitinhos, enfileirados, igual um quartel, né, general lá, os soldados, todos naquela formação em filas organizadas, e eu consigo ali tampar uma bomba e dispersar todo mundo. Cada um corre para um lado e ele deixa de ser ímã. Olha que interessante. Isso é muito legal, meninos, porque eu consigo criar ímãs, pegar ligas metálicas existentes na natureza e produzir ímãs com elas. Né? Porque se eu pegar a magnetita, ela é fraca, a intensidade dela é fraca. E é o seguinte, tem países que tem países que não tem, poucos países têm. Né? Então, eu ficaria muito restrito, né, à existência da magnetita pura, ímã, né, natural, que tem na natureza. Você tem ou você não tem. Ao passo que, quando eu estudo magnetização e imantação, eu consigo pegar outras ligas metálicas e produzir ímãs com elas.
Isso para quem trabalha com máquinas elétricas, motores elétricos, tem várias aplicações industriais onde nós utilizamos ímãs, né? Então, isso é muito importante. Eu consegui ter uma fábrica que faz ímã. E nós temos fábricas que fazem ímãs. Eu vou deixar um link, já está, inclusive, no Siga, do Manual do Mundo, do Iberê. Vocês conhecem, devem conhecer aí já de longa data, né? É um vídeo muito bacana do Manual do Mundo, onde o Iberê vai lá numa fábrica aqui no Brasil que pega ligas metálicas, ferrite, por exemplo, e o próprio neodímio, e faz o processo de imantação, né? Então, é uma máquina que ele transforma metais em ímãs. Muito interessante o vídeo, acho que são 10 minutos, alguma coisa assim. Pessoal, vale assistir cada minuto, vai tirar muitas dúvidas de vocês vão aprender bastante, vai estar no Siga. Vale muito a pena assistir esse vídeo do Manual do Mundo sobre essa visita que ele faz a uma fábrica que produz ímãs. Né? Ele comenta algumas aplicações, para quem eles vendem aqueles ímãs. É show plus. Chique demais mesmo. Bom, chique demais da conta. E aí, olha só. Então, como é que eu consigo magnetizar ou imantar um pedaço de ferro ou um pedaço de liga metálica? Aproximando ou atritando o ímã. Né? Então, eu vou no material que vai ser magnetizado, então eu vou atritar ou aproximar. Nesse caso, pessoal, tem duas coisas que acontecem. Às vezes, na hora que eu atrito, ele se torna um ímã. Se eu afastar o meu ímã, rapidinho aquela liga metálica perde as propriedades magnéticas. Por quê? Os ímãs que estavam ali todos penteadinhos, gelzinho no cabelo, né? Lencinho aí no pescoço, rapidinhos eles têm a característica natural de entrar em desordem. Quem assistiu Carrossel aí? Não é da época de vocês, não? A novela Carrossel? Hã? Todo mundo aqui já viu? Você já viu já? Eu assistia na época. Eu tô assistindo agora com os meus meninos. Eles estão assistindo lá no Netflix. Eu também tô assistindo agora. Vira e mexe, eu vejo um capítulo lá. Já viram o Jaime? Já lembra do Jaime, daquele personagem do Jaime? Como é que ele chegava já no início da aula, todo desalinhado, cabelo bagunçado, gravata torta, blusa para fora da calça. Ele já chegava desalinhado. Outros chegavam todos bonitinhos, em gravatinhas, gelzinho no cabelo, arrumadinho. E mesmo quando o Jaime se arrumava, rapidamente ele já entrava em desordem. O cabelo, ele estava uma hora com gel no cabelo, bonitinho. 5 minutos depois, ele já está todo bagunçado de novo. É característica. Né? Então, alguns materiais, mesmo eu imantando, mesmo passando gelzinho no cabelo, gravatinha, não dá 5 minutos, já está todo bagunçado de novo. É característico do material. Outros não. Né? Você dá um banho, passa gelzinho no cabelo, perfume, daqui a uma semana o gelzinho está lá, o perfume ainda está lá no pescoço. Quer dizer, nada muda. Continua com as mesmas características, arrumadinho, alinhado, imantado. Né? Então, isso tem a ver com o material. Tá? Alguns materiais eu tenho que fazer esse processo sempre que eu precise de um ímã. Outros materiais eu faço uma vez só e ele já fica imantado ali para sempre. Ok? A outra forma que nós temos de fazer isso é através da corrente elétrica. Eu vou explicar daqui umas 2 aulas com mais detalhes para vocês. Né? Se eu circular uma corrente elétrica por um material ou induzir uma bobina, colocar dentro de uma bobina, eu consigo imantar aquele material. Que é o processo que vocês vão ver hoje no videozinho do Iberê, lá do Manual do Mundo. Né? Ele aplica ali uma tensão muito grande, circula uma corrente muito alta pela liga metálica e ela se torna ali imantada com muita força. Beleza? Deixa eu ver quem está chegando aí. Acho que é o Alan. Se eu consigo imantar, senhores, eu consigo... Olha a palavra que eu vou usar errado. Desimantar. Ih, ficou feio. Né? Eu consigo desmagnetizar também. Como que eu desmagnetizo um ímã? Né? Tem umas 3 possibilidades básicas aí. Primeiro, aquecimento. Isso é interessante, pessoal. O ímã, vocês acreditam, né? Não sei se vocês têm isso intuitivamente, mas vocês sabiam que o ímã, quanto mais quente ele estiver, quanto maior for a temperatura do material, do objeto, menos ímã ele é. No gelo, ele é muito macho, ele é muito ímã. No calor, no fogo, ele dá aquela rateada, não deixa de ser muito macho. Ele se torna menos intenso. O calor, aí é fácil de entender. Olha só como é que é importante entender os ímãs elementares, né? O calor, ele provoca o que nas partículas? Ele provoca Oi?
Agitação nas partículas. Isso. A agitação das partículas internas. Quanto mais quente o material, maior é o agitamento interno. Opa, esse agitamento interno todo, ele bagunça os ímãs elementares. Ao passo que o gelo, que o frio, que a temperatura baixa, essa agitação é muito menor. Então, se eu imantar e trabalhar lá no Canadá a 0 graus, menos 10 graus, meu ímã vai se conservar por muito tempo as características. Agora, se eu coloco ele aqui 40 graus, 80 graus, coloco numa água fervendo, dentro do ambiente de um motor elétrico, motor de um carro, que a temperatura sobe muito, né? Um motor em funcionamento, a temperatura dentro daquele motor é muito alta. O ímã ele vai perdendo as suas características por causa dos seus ímãs elementares que vão se desajustando, vão se desorientando. Olha que coisa interessante. Por isso que a temperatura ela atrapalha muito a magnetização. E existe um ponto, não sei se vocês já ouviram falar esse nome na química, que é o ponto de Curie, o Curie. Já ouviram falar? Escreve assim, ó. Vou botar no chat aí. O que é esse ponto de Curie? Ponto de Curie, ou Curie, é francês. Quem puder me ajudar no francês aí, eu ajudo, né? Ponto de Curie, Curie, não sei bem como é que... Curie, quem é bom no francês aí? Curie, mais ou menos por aí mesmo. O que é esse ponto de Curie, o Curie? Né? É a temperatura a qual uma liga metálica ela perde totalmente as suas propriedades magnéticas. Por exemplo, o ferro, se não me trai a memória, o ferro, se eu não me engano, uma liga de ferro, né? Ferro comum, Fe3O4, 450 graus. Não, o ferro é 700... O ferro é 700 e tantos graus. Muito, muito quente, para ele perder todas as suas propriedades magnéticas, né? Agora, o que a gente mais usa aí como ímã é a ferrite, que não é o ferro puro. É uma liga de ferro, tem cobalto, tem outras ligas aí, boro, alguma coisa assim. E a ferrite é 450 graus. Já reduziu quase pela metade. Quem já ouviu falar do neodímio, que é o superímã que nós temos hoje, que é um ímã com muita capacidade de atração, e tem muita força magnética. Vocês já viram o ímã de neodímio? Tem, e no fone de ouvido tem no HD. Quando eu preciso fazer algo que preciso de muito campo magnético, em pouco volume, em pouca massa, eu uso o ímã de neodímio. É um ímã até caro, né? Pessoal, sempre quando eu desmonto algum fone de ouvido, o alto-falante do celular de vocês, lá dentro, todo celular de vocês tem alto-falante, né? E tem que ser pequeno, e tem que ser potente. Cada vez mais exige-se, né, de um alto-falante de celular que tem um som bom, alto e com o menor espaço possível. Ali, o alto-falante de um celular tem um ímã de neodímio ali, que é o superímã. Então, antes de jogar o celular fora, desmonte o celular, o fone de ouvido, o HD do computador, tira o neodímio, busca na internet onde que está, porque é valioso, é interessante, dá para fazer várias pesquisas. E esse ímã de neodímio, ele é muito intenso, ocupa pouco espaço, pouca massa, tem uma força magnética incrível, só que ele tem um detalhe, o ponto de Curie dele é de 80 graus. Passou de 80 graus, ele perde as propriedades magnéticas, eu tenho que imantá-lo novamente. Perde mesmo, acabou. Depois, se ficar frio, não volta não, perdeu, né? E perdeu o Playboy. Aí eu tenho que imantá-lo de novo, levá-lo para a fábrica ou fazer um procedimento caseiro para tentar imantá-lo o ímã de neodímio novamente. 80 graus só. É uma boa experiência, né? Coloca lá o ímã de neodímio numa água fervendo, em ebulição, que é próximo de 100 graus, que você vai ver as propriedades do seu ímã de neodímio se esvaírem, perder completamente. Olha que isso é ciência, né? Que bacana, né? É muito baixo o ponto de Curie do neodímio, beleza? Mas não é só a temperatura que influencia, não, senhores. Professor. Oi. Por exemplo, o celular, ele quando era novo, ele tinha um som muito alto. Aí, por exemplo, ele aqueceu muito assim e o som diminuiu. Pode ser porque o ímã diminuiu a força dele? Ele aqueceu ou... aonde? Não, por exemplo, o celular quando você está usando, ele aquece. Ah, sim. Eu não sei se chega a 80 graus, mas, por exemplo, chegou a 40 graus, 50. Pode ser sim. Eu não acredito muito que seja problema de aquecimento normal, não. A não ser que o seu celular ele seja submetido a uma temperatura muito alta por algum tempo. Tem que estar uns 10 minutos naquela temperatura muito alta. Mas pode ser a causa, sim.
né, de você perder volume, perder som, porque o seu ímã do alto-falante, ele perdeu as propriedades magnéticas. Sem dúvidas que pode sim, ok? Pode ser uma causa. Às vezes é um fiozinho, não acho que seja o mais comum, tá, Luiz? O mais comum é algum mau contato, né, é alguma obstrução da saída de som. Às vezes, álcool gel, por exemplo, é terrível, né? Porque é gel, você vai limpar o celular e aí vai entrando gel pelos poros ali onde sai o som. E aí você vai entupindo a saída de som. Então, assim, é claro que eu acredito que tenha outras causas mais frequentes. Mas se você submeter o ímã de neodímio a uma alta temperatura por algum tempo, ele vai perder sim as suas propriedades magnéticas e o som vai perder muita qualidade. Ok? Entendi. É não interessante. No celular, não, é só que eu tive essa ideia aqui. Ah, não, tá. É porque eu já vi isso acontecer de fato, esse problema, mas nesse caso era problema da minha esposa, era álcool gel. Ela entupiu de álcool gel a saída de som. Né? De tanto para limpar com gel, e o gel vai ficando, né? Aquele álcool gel, o álcool evapora, o gel fica. Então você acaba obstruindo ali, o som ficou igual uma abelha zunindo, com baixa qualidade, né? Então Mas, professor, senhor, e se for um caso de um som automotivo, de um carro que ficou no sol muito tempo? Então, se for os alto-falantes de um som automotivo, eles são feitos de ferrite, não é de neodímio. Então a temperatura desse, se não me engano, é 450 graus. Você não consegue atingir isso dentro de um automóvel. Né? Mas se fossem alto-falantes de neodímio, 80 graus, talvez, não sei se consegue, mas chega perto disso, né? Aí seria problemático sim, tá? Mas os alto-falantes, as caixas de alto-falante de um automóvel, elas são maiores. Quem tiver a oportunidade de ver, vai ver que a chave de fenda gruda lá dentro do alto-falante, né? Ele tem um disco, né? Um disco, uma bolacha de ferrite, e aí o ponto dele é bem mais alto, mas pode acontecer também, ok? Então esses alto-falantes mais externos, tipo o alto-falante de sirene, assim, que fica do lado de fora de algum lugar assim, ou de carro que fica muito quente, tem que ser de ferrite, porque se for de neodímio pode estragar com o tempo. Isso, exatamente. E ficaria muito caro fazer um alto-falante de 6 polegadas, 10 polegadas, né, que esses alto-falantes mais profissionais, de neodímio. Ficaria muito caro. A gente usa mais o neodímio para alto-falantes, assim, é o fone de ouvido, que é pequenininho, e eu preciso de ter uma alta intensidade em pouco espaço. É um fone de ouvido, é um alto-falante de celular, aplicações bem pequenininhas, né? Quando eu vou para um alto-falante de automotivo, ou profissional, ou caixa de som, aí o núcleo de ferrite já me atende muito bem. E é mais barato, né? Suporta mais a temperatura, ele não enferruja tanto quanto o neodímio, ele enferruja rapidinho, ele dá uma corrosão nele, ele tem que ser revestido por uma camada, viram? Ele tem uma camada, parece de alumínio, brilhante, uma camada que parece aço inox. Se não tiver aquele revestimento, rapidinho ele enferruja, porque ele é tratado para não enferrujar. Então tem alguns cuidados que eu tenho que tomar com o neodímio, entendeu? Eu acho que no vídeo que o senhor colocou do Manual do Mundo, eles mostram também tem um vídeo deles desmontando um som de celular, sabe? Esse mostrando. Não ainda não. Acho que tem um leve assim que eles mostram muito pouquinho nesse vídeo que o senhor colocou no Cigar, mas deve ter no canal deles também sobre isso. Então ele é muito sensível, né? Porque sim, é pequeno. Pode compartilhar lá depois, tá? Os vídeos que você achar mais no grupo, no Telegram, né? Que o pessoal vai assistindo. São vídeos 10, 15 minutos que você acaba aprendendo bastante, 5 minutos, né? Com uma linguagem muito acessível, muito prático, né? Ele vai dentro das fábricas, desmonta, mostra. Os vídeos do Manual do Mundo são todos aí. Eu vou ver se eu acho o vídeo. Se eu achar, eu mando lá pro senhor. Compartilha lá com a gente. Bacana. Professor. Quem que tá falando? Eu. Fala aí. Aqui. É o Cacharel? Eu queria te perguntar uma pergunta. Só que. Não era alambrado, não? Ela pode ser idiota. Mas é uma pergunta, foda-se. Fala aí. Quando passa uma corrente em uma espira, gera calor, né? Sim. E se você esquentar uma espira, gera uma corrente? Se você... Não, sabe por quê? Porque quando uma bobina, uma esteira, não importa, né? Que você comentou. Quando eu passo uma corrente, o que produz o calor, na verdade, é a agitação das moléculas e o transporte dos elétrons, né? Que é a corrente elétrica. O movimento ordenado de elétrons provoca atrito.
e tem vários elementos resistivos ali, que resistem à passagem da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica atravessa... Oi? Efeito Joule. Isso. Quando a corrente elétrica atravessa o material, tem o efeito Joule, que é o aquecimento devido à circulação, à movimentação dos elétrons de uma forma ordenada por aquele material. Então, isso gera efeito Joule e produz calor. Se eu produzir simplesmente o calor por outra forma, que não seja o efeito Joule, que não seja a movimentação de elétrons através de forma ordenada, através de um fio condutor, de uma esteira, de uma bobina, por exemplo, através do fogo, né? Liguei a chama do meu fogão, esquentei uma colher, esquentei uma panela, ali o calor ele aconteceu por uma outra fonte, né? Uma fonte ali uma fonte térmica. Pode ser o aquecimento do sol, pode ser a queima do gás. Então, vem de uma outra fonte que produz o mesmo efeito calor. Então, o simples calor, né, não produziria de imediato corrente elétrica, né? Porque a corrente não produz calor. Os elétrons se movimentando, o atrito dos elétrons é que produz o calor. É igual o atrito de produzir fogo na selva, né? Se atritar madeira com pedra, lá que você vai girando lá a madeirinha, aquilo ali que produz o calor ali, o fogo, é o atrito, né? O mesmo atrito da corrente elétrica. Não sei se consegui te clarear alguma coisa aí. Entendi. Mas assim, só dando uma complementada aqui, porque né, a gente gosta de fazer essas perguntas aí meio nada a ver, só para pagar de cientista, assim. Mas assim, se você tiver alguma coisa que de alguma forma consiga converter energia térmica em energia elétrica, tipo alguma célula termossensível, sabe? Tem. Aí são outros procedimentos e tem uma forma mais simples ainda, né? Que eu pegar o calor, e aí o calor eu vou esquentar a água. A água. Aí quando eu esquento a água, pode ser algum outro líquido também, né? Mas a água porque é mais viável. Se eu esquento, eu pego o calor em si, de uma chama, de um fogo, de uma fogueira, esquento a água, produz vapor, né? E esse vapor, ele sai em alta temperatura e alta pressão. Ele consegue girar uma turbina. Esse vapor, ele sai de uma chaleira com tanta pressão que eu consigo movimentar, fazer força mecânica nas pás de uma turbina, e essa turbina girando produz energia elétrica dentro de uma máquina geradora, entendeu? Que é energia termoelétrica, né? Então eu pego o calor em si, o calor não produz energia elétrica direto, assim, uma conversão instantânea, mas eu posso pegar o calor, converter em vapor, o vapor sai pressurizado, movimentando, girando tudo que ele vê pela frente, e essa roda girando, eu ligo no eixo de um gerador, aí sim eu tenho energia elétrica, entendeu? Então, dá para fazer um experimento assim. Eu tava pensando mesmo também, tipo uma placa fotovoltaica, sabe? Com aquelas células de conversão de energia elétrica. Então, a outra forma é uma placa fotovoltaica, você comentou, onde a radiação do sol ela pega sobre uma placa ali de silício e outros componentes, e ali acontece uma reação, aonde ali aquela reação química da radiação sobre aquela placa, ela libera ali elétrons que possam ser usados na forma de eletricidade, né? Então, quer dizer, não deixa de ser radiação do sol, calor, sendo convertido em energia elétrica, mas através de um procedimento de uma célula fotovoltaica, que nessa interação da radiação com os componentes químicos, ele consegue liberar elétrons, entendeu? É uma outra forma também. Mas assim, não existe assim, pegar a chama de uma fogueira, né? Aquele calor ali, e dali aquele calor automaticamente produzir energia elétrica. Ainda assim, não é direto. Eu tenho que usar um caminho alternativo para chegar lá, né? É verdade. Mesmo o exemplo que você usou lá de girar a pazinha e criar fogo. Se você queimar a pazinha, não vai gerar de novo, tá ligado? Então não tem sentido mesmo. Ah, sim, Acho que é isso aí, né? Mas fala madeirinha lá que eu falei? É essa aí mesmo. Não, funciona. Eu vi um vídeo, estava tentando fazer, não consegui ainda não, mas dá trabalho, mas funciona mesmo. Você produz fogo girando um palitinho de madeira lá sobre uma pedra. Impressionante. Mais fácil comprar uma perdeneira, né? É assim que você faz assim. Acabou. Pois é mais fácil. Exatamente. Mas bacana. Podem perguntar à vontade aí, pessoal. O que a gente souber, a gente explica. Se não souber, a gente fala, a gente enrola. Fala que não sabe, né? Pode falar. É uma pergunta aqui, é uma tentativa minha aqui de fazer uma analogia entre negócio de eletrostática e magnetismo mesmo, não sei nem se vai estar muito certa a lógica, mas vou tentar aqui. É que assim, tem o negócio do equilíbrio eletrostático, né, que quando o campo elétrico, que ele tem um campo elétrico nulo no interior do corpo. Sim.
Então, no caso, eu estava pensando o seguinte, que no caso, os ímãs elementares, quando tem um material lá que não está magnetizado, os ímãs elementares, eles têm o campo magnético deles próprio, que vai se anulando um com o outro porque eles estão desalinhados. Seria assim que funciona? É exatamente assim que funciona. É uma bagunça tão grande, né? É uma agitação tão grande que talvez você pode até chegar à conclusão que ele tem um campo magnético resultante de fraquíssima intensidade, né? Porque a combinação naquele momento ali deu aquilo. Só que no momento seguinte, eles já modificaram, né? Já foram para o outro lado. E aí, o que estava o campo magnético para um lado já ficou para o outro. No instante seguinte está para cima. No instante seguinte, a resultante está para baixo. Ou seja, essa agitação ela é constante, de modo que você não consegue determinar para onde que vai ser a resultante do seu campo magnético. Por isso, você não pode falar que ele é magnetizado. Né? Ele não tem um norte e um sul resultante definido. Ok? É isso mesmo. Ô, professor, aqui, eu sei que não tem nada a ver, mas tem como explicar, tipo, a gravidade pelo esses... Ah, deixa eu falar, viajei agora. Não, pode falar. Eu tô pensando, eu tô pensando. Quando eu levanto os olhos assim para o alto, porque eu tô pensando, tá, Alan? Pode falar. Não, porque eu tava pensando... Eu não gosto muito da gravidade. Eu acho que deve ter alguma explicação usando o eletromagnetismo. Alan é terraplanista. Não, eu também é isso acho que não. eu não gosto muito da gravidade, não. Acho Não, que eu é não terra gosto plana. da gravidade. Não, mano. Bom, eu não sei o que ela te fez, entendeu? A gravidade, o fato que ela atua sobre todos nós, né? Eu só acho que tem uma explicação usando o eletromagnetismo. O que eu te falo, Alan, é o seguinte, que a gravidade, né? A força da gravidade, a força elétrica, a força magnética e a força nuclear, se eu não me engano, são as 4 forças que regem o nosso universo, né? E são forças de origens diferentes, mas que estão presentes em tudo que nós fazemos. E é interessante quando a gente consegue equiparar tanto a força da gravidade, quanto a força elétrica, a força magnética e a força nuclear. Né? Tudo que existe aí está baseado nessas forças que nós conhecemos e estudamos. Inclusive, a equação, eu mostrei lá nos primeiros bimestres, que a lei de Coulomb, né, aplicada à força elétrica, ela é muito parecida com a força da gravidade, entre duas massas. Né? Parece que o Coulomb copiou do Newton. Né? Tamanha a semelhança entre o cálculo dessas forças. Então, é algo muito maravilhoso aí, muito maravilhoso, que certamente, né, houve um criador para isso tudo. É muito difícil, é muito maluco você imaginar que isso tudo se fez ao acaso, sem nenhum tipo de criador, de criação. Mas, enfim, né, continue aí pensando que quanto mais você estudar, se desenvolver, né, melhor fica aí o seu entendimento do universo, né, do nosso Senhor e Criador. Beleza? Podemos avançar? Podemos. Meninos, olha que interessante. Eu falei que aquecimento desmagnetiza, né? E a outra forma que a gente tem de desmagnetizar é a aplicação de campo eletromagnético. Como? Se o campo eletromagnético ele pode disciplinar em uma direção, ele também pode atrapalhar o processo. Se eu aplicar campos eletromagnéticos vindos de várias outras fontes, cada um apontando para um lado, os ímãs elementares podem se desorganizar. Eles poderiam estar todos organizados, aí recebe uma influência para um lado, uma influência para o outro, de cima, de baixo, tudo quanto é lado. Você consegue também desmagnetizar o material que foi imantado se ele sofrer a ação de campos eletromagnéticos aleatórios. Quem já ficou em hotel aí? Hotel, já viu aquela fechadura que se aproxima um cartão magnético, o próprio cartão de crédito, aproxima um cartão magnético para poder abrir a fechadura ou fazer alguma ação, né, apagar uma conta, e de repente ele perde o magnetismo. Ele desmagnetizou. Alguém já passou por essa situação? Já viu isso? Né? Tem alguns cartõezinhos que costumam abrir. O próprio cartão de ônibus. Não está aqui comigo, não. Vocês têm aquele cartãozinho do ônibus que você paga passagem? Já viu? Um bilhete único? Você aproxima, ele lê e você passa na catraca lá. Uhum. Aquilo ali ele tá magnetizado. Ele pode perder o magnetismo e deixar de funcionar. Aí você tem que levar o cartão, você descarta o cartão, ou você vai lá na empresa e eles magnetizam, substituem para você, magnetizam novamente. Aquele cartão é muito usado em hotel para abrir a porta, né, do seu quarto. E aí, às vezes, ele desmagnetiza, ele perde o magnetismo lá, ele deixa de funcionar. Por quê? Ele foi sujeito a um calor excessivo,
ou ele foi sujeito a um outro campo magnético que desmagnetizou, por exemplo, um celular. Às vezes você põe um cartão aqui atrás do celular, aí o celular toca, fala muito tempo no celular, as ondas eletromagnéticas que o celular emite e recebe pode desmagnetizar o seu cartão, né? Não só isso, a terceira forma aqui, choque mecânico, pancada. Que loucura, hein, professor? Quer dizer que se você bater na chave de fenda, bater no ímã, né? Dar uma martelada no bichinho lá, ele pode perder as propriedades magnéticas? Pode. Por quê? A agitação dos ímãs elementares. Se eu der uma pancada, claro, pessoal, tem que ser uma pancada mesmo, né? Não pode, não é qualquer soprinho ali, não é qualquer carinho que faz isso, não. Mas a pancada, o choque mecânico, também provoca a desmagnetização do material, tá? Então, são as 3 formas que nós temos aí. Campos magnéticos externos, aquecimento, temperatura e pancada, choque mecânico. Dessas 3 formas, nós conseguimos desmagnetizar um material. Beleza? Professor, pode falar. Só aquecimento que tira a magnetização? Esfriar, assim, congelar muitos graus abaixo. Congelar faz o efeito oposto, ele preserva o magnetismo. Né? Então, se você quer preservar o magnetismo de uma bolacha de ferro, de um pedaço de ferro, de uma chave de fenda, você pode guardá-la na geladeira. Você estará preservando as propriedades magnéticas daquele material. É o contrário. Então, professor, eu já ouvi um papo de botar pilha no congelador que ela volta a viver. Isso é verdade? Assim, não, é mais um mito, sabe? Que ela volta a funcionar, recarrega. Claro que o efeito da temperatura, a pilha sendo uma pilha química, né? Um processo de geração de energia químico, claro que a temperatura influencia, mas não é por conta do magnetismo, do resfriamento, é alguma coisa com relação à interação química que pode melhorar e você conseguir alguma coisinha a mais da pilha. Mas se conseguir, eu não tenho isso provado em números, né? Para te falar quanto que você consegue tirar da pilha, é muito pouco, é mínimo, é irrelevante, né? Assim, não, é mito, é mito. Eu até gostaria de estudar isso mais a fundo para entender a reação química, a influência da temperatura na reação química que libera os elétrons, né? Para a gente conseguir determinar esse valor aí de que a gente consegue ganhar alguma coisa ou não, mas é irrelevante, né? Não vai por essa aí não, que é igual colocar chiclete no congelador, que fala que volta o gosto. Não volta nada, né? Só dá aquela ilusão que você ficou muito tempo sem ficar com o chiclete na boca, aí você volta com ele para a boca, você acha que ele retornou o gosto, mas não retorna, não. Professor. Mas guardar o ímã na geladeira, né? Claro que é uma loucura isso. Guardar o ímã na geladeira, você preserva as condições magnéticas dele. Você está preservando. Porque o calor destrói, o frio preserva. Beleza? Pode falar. Então, quanto mais estáticos estiverem os ímãs elementares, mais intenso o campo magnético é. Exatamente, mais intenso é o campo magnético. À medida que você vai aumentando o grau de agitação das moléculas, né, você vai perdendo intensidade no seu ímã. Quanto mais agitados eles estão, mais fraco é o ímã. Quanto mais duros, gelados eles estão, mais intenso é o ímã. Essa relação é totalmente verdadeira. Tá? Beleza. A gente é um pouco assim também, né? A gente é carne, né? Se você ficar muito no sol, rapidinho a gente fica velho, né? Rapidinho a gente apodrece. A carne fora de geladeira, rapidinho ela apodrece. Na geladeira, ela conserva. Claro que ela conserva porque as bactérias elas não circulam, né? Diminui a circulação de bactérias. No congelador, as bactérias morrem, aí o produto se conserva por mais tempo. Tem todo um assunto de biologia no meio aí. Mas, assim, a grosso modo, né, de a gente ficar embaixo do sol dia após dia, a gente rapidinho perde a nossa integridade. Né? Se a gente for conservado no gelo, na geladeira, né, tem gente que fala assim, vou me congelar por 2000 anos, não tem essas histórias assim, esses filmes? Né? O cara foi congelado numa câmera fria lá. Capitão América. Oi? Pode falar, Thaís? O Capitão América, professor, nosso picolézinho. Então, eu não sei dessa história do bem do Capitão América, não, mas se você ficar congelado lá, você vai ser preservado, né? Como assim? A história do primeiro filme, que, né, ele foi congelado. Foi congelado? Eu vou assistir, eu não vi, não. Você nunca assistiu o primeiro filme? Não assisti nada, eu só assisti o último lá, que o
o X-Men morre lá, X-Men não, como é que chama aquele trem? O Homem de Ferro. Eu só vi o que o Homem de Ferro morre, ele tem uma luva lá que ele pega. Não, lá. então você assistiu Vingadores Ultimato. Só vi esse, eu comecei pelo final. Capitão América e o querido Soldado não vi, Invernal não também. não. Você não assistiu Soldado Invernal também? Não, eu vou ter que assistir para melhorar as minhas aulas de eletromágica, tá vendo? Eu poderia ter citado esse exemplo que você deu aí e não soube citar. É porque os dois ficam congelados, né? Tipo... tá vendo? Então tem tudo a ver com o que nós estamos falando, viu? Chique. Beleza? Entenderam essa questão? E aí, por que isso é verdade lá? Tudo se explica com isso daqui, ó. Na hora que eu pego um ímã, há uma barra de ferro zoneada aqui, toda bagunçada, né? Hierarquia não, anarquia pura. E aí vem um ímã, vem aqui, ó, a botina do exército, alinha todo mundo. Aí no final tá os dois aqui alinhadão, bonitão lá, funciona como ímã. Se eu esquentar uma chama aqui, isso aqui é uma chama, tá, pessoal? Se eu pegar essa barra de ferro, que ela foi imantada, e aumentar a agitação interna dela, né, aumentar a agitação, ela volta de ser a mesma barra de ferro anarquista que era antigamente. Tô brincando aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco o pessoal tá achando que eu tô fazendo... Vamos começar a te corrigir aí, né? Tem gente que corrige, porque fala que anarquia não significa bagunça. Como já pensei de alguém me corrigindo sobre anarquia, né? Calma, é uma brincadeira, né? Só para tornar a aula um pouco mais didática, não tô levando, né, a questão política, ideológica, a sério aqui não. Né, suave, calma, né, tranquilidade, pessoal. Quero dizer o seguinte, com a barra de ferro, que ela foi disciplinada, que ela foi organizada, os seus ímãs internos, elementares, e de repente eu aqueço essa barra, ela volta à sua origem. É o Jaime. Vamos usar um exemplo mais suave, né? Aqui o Jaime chegou na escola todo bagunçadão, aí vem aqui a diretora Olivia, né, diretora Olivia, passa perto do Jaime, ele arruma o cabelo, penteia, põe a blusa dentro da calça, aperta o cinto, gravatinha, fica todo bonitão na presença da senhora Olivia. Não é isso? A dona gorda, como é que eles chamam ela lá? É engraçado, né? Da bruxa. E ele fica todo bonitão. Aí, de repente, ela sai de perto, né? Vem lá, vem a professora Helena, rapidinho ele esquenta, ela vem o Paulo lá, as más influências lá, brincar com ele, rapidinho ele tá bagunçado de novo. Viu? Então é assim que funciona o magnetismo, tá? Só para vocês entenderem. Cara, faz quase 10 anos que eu assisti Carrossel, é de 2012 o negócio. Mas da dona Olivia, você vai lembrar, não vai? Diretora Firmino, da professora Helena, tá vendo? Eu tô por dentro porque é a série que eu tô assistindo no momento, entendeu? Mas olha só, meninos, é verdade, meus dois meninos. Campo magnético uniforme. Nós vimos lá em campo elétrico, que nós tínhamos o campo elétrico uniforme, é o céu. Lá nós estávamos no céu. Aqui nós estamos no inferno. Não, nada de inferno, aqui pelo contrário, né? Aqui nós estamos no céu também, só que aqui nós damos o nome de campo magnético uniforme, CMU. O que é isso? Se eu construir um ímã, olha só, em forma de ferradura ou em forma de U, muito comum, né? Muito emblemático esse ímã aqui, não é? Em forma de U, né? Em filmes, a gente vê em desenhos, aquele ímã que o Pica-Pau ele pega, né? Aquele ímã em forma de U, aí atrás geladeira, sai tudo de dentro de casa, não tem aqueles desenhos? Não sei se vocês já viram isso. Sempre quando vai usar um ímã nessas ilustrações, todos eles em forma de U. E para quê? Por que esse ímã é interessante? Eu consigo construir um motorzinho. Se eu tiver esse ímã em forma de U, é muito fácil construir um motor. Aqui dentro tem um campo magnético uniforme. Eu tenho um lado norte, a outra metade é sul, e aqui eu tenho um campo magnético. Aqui nesse meio aqui, eu tenho um campo magnético uniforme. Mas aqui fora, professor, aqui fora eu também estou percebendo linhas de campo. Tem linhas de campo aqui do lado de fora? Sim, tem linhas de campo do lado de fora. Só que elas não são uniformes. O que é uniforme? Elas têm a mesma, aqui dentro, elas têm a mesma intensidade em qualquer ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Elas têm a mesma direção e elas têm o mesmo sentido. Então, aqui dentro, nessa região aqui, mais ou menos aqui, ó, eu consigo ter campo magnético que vai ter o mesmo valor em Tesla. Campo magnético medida em Tesla. T, estão lembrados? O campo magnético B, medida em Tesla T, vai ser igual em todos os pontos. Vai ter a mesma direção horizontal. Vai ter o mesmo sentido, norte para o sul.
Por que norte para o sul? Porque fora do ímã, as linhas saem do norte em direção ao sul. Então, eu consigo definir intensidade, direção, sentido para o meu campo magnético, toda essa região aqui. Às vezes é muito importante eu conseguir formar esse campo magnético uniforme dentro de um motor elétrico, dentro de um transformador, dentro de um gerador, dentro de uma máquina elétrica como um todo. Show? Plus? Aí, ó, eu tenho que assistir os filmes novos do X-Men. Fiquei sabendo que o Magneto da minha época, que era esse ator, esqueci o nome dele, já não é mais o Magneto da atualidade, né? Você já viu? Peraí, esse aí é o Ian McKellen. E o da atual é quem? Mas assim, professor... Não, mas assim, esse olha daí a idade, é né? Esse daí é das... Como é que fala? Da franquia da Fox, né? Que tá lá O Magneto já mudou? Em 2002 e agora vai acabar porque a Disney comprou a Fox, né? Que tem o direito dos X-Men e agora vai para os filmes da Marvel. Então, assim... Jurássico, tadinho, cara, né? Não ia... E mudou o ator do Magneto, é isso mesmo, não? Disney monopolizando tudo. Sim, mudou, porque assim, eles estão fazendo... Não, mudou. Agora é o Michael alguma coisa. Entendeu? É o que, Miguel? Assim, eles estão fazendo uma versão mais jovem, sabe? Eles estão fazendo... Depois coloque no grupo lá, então. Sabe, cronologia, sabe? Eles fazem um filme que passa numa época, depois eles fazem outro filme que se passa antes, sabe? Esse Magneto aí da minha época era fera. Ele era bom, né? O último Magneto que teve aí foi o Michael. Qual é o nome do ator agora? Deixa eu pensar aqui o nome do ator. Michael alguma coisa. Aqui, quem coloca lá no grupo do Telegram o Magneto atual? Esse é o Magneto da minha geração. Cara, esse filme aí era fera. Lembrei. É Michael Fassbender. Aí mesmo? E depois eu vou ver quem é. Esse Magneto, coloquei o momento Yoda, né? Capaz de controlar o magnetismo. Olha que coisa fantástica. Eu, se eu fosse o do X-Men, eu queria ser o Magneto sem sombra de dúvida. Podendo manipular metal, campos de força, voar e disparar raios. Possui uma ligação com a Terra. Olha que loucura, né? Que nada mais é do que um grande imã. Loucura. Esse cara aqui, o Magneto, sem dúvida, é um dos maiores poderes que você pode ter é controlar essa questão do magnetismo. Ele podia soltar raio, né? Então, olha só, pessoal. Eu li aquele negócio lá que você mandou no grupo. Sobre qual mesmo? Os poderes que o Magneto podia ter se ele estudasse eletromagnetismo. Ah, isso mesmo. Você viu lá? Pois é, tem algumas divergências ali, né? Quem fazer o livro tem que fazer o curso de eletromag no IFE para poder escrever o filme do Magneto direitinho, não é isso? Olha só. Qual que é o nome do cara mesmo? É Michael o quê? Michael J. Fox. Não, peraí, quem? O nome do ator? Isso. Michael Fassbender. Acho que eu achei, peraí. Achou? Depois você coloca lá. Meninos, vamos avançar aqui. Vamos avançar no conhecimento, porque há um conceito muito importante agora que eu preciso que todos entendam. Vocês já devem estar um pouco cansados aí pelo avançar da hora, mas eu gostaria de tratar ainda hoje esse assunto que é sobre permeabilidade magnética, tá? O que é isso, né? Eu vou precisar desse conceito lá em máquinas elétricas, melhor dizendo, o Alisson, que deve estar com a turma de vocês ano que vem, né? Se tudo continuar assim, o professor de máquinas vai usar muito esse conceito para explicar motor e gerador, que é o conceito de permeabilidade magnética, MI. O nome pode assustar um pouco, né? Mas não tem nada demais. O que é permeabilidade magnética de um material? Bom, o próprio nome já diz, todo material possui uma permeabilidade magnética. O que é permeável? Algo permeável. O que é permeabilidade? É algo que você consegue permear, algo que você consegue atravessar, algo que você consegue passar por dentro dele. Então, o que é permeabilidade magnética? É quanto um material permite ser atravessado, tem a facilidade de ser atravessado por linhas de campo magnético. Nós vamos ver que tem materiais que as linhas do campo magnético atravessam esse material com muita facilidade, com muita tranquilidade. É morro abaixo, né? Morro abaixo na toleiro. Você pisou lá em cima no morro, escorrega lá embaixo. É muito fácil atravessar aquele material. Outros materiais, as linhas do campo magnético, têm certa dificuldade de atravessar aquele material. É mais difícil ele passar por uma parede, por uma madeira, por um vidro, do que passar por algo que seja metálico, algo que tenha uma liga de ferro, né, uma ferrite, ferro, qualquer liga metálica nesse sentido. Então, é até intuitivo esse ponto, né? As linhas do campo magnético,
elas vão preferir os materiais que nós chamamos, damos o nome, de materiais ferromagnéticos. O que é isso? Né? Esses materiais ferromagnéticos, ele tem essas características químicas do próprio material, que é a facilidade com que as linhas de campo podem atravessá-lo. Ok? Lembra da constante eletrostática do vácuo, do meio, lá da eletrostática, o K0, 9 vezes 10 a nona. O que é aquilo? Né? É como que as cargas elétricas se movimentam no ar, dentro da água, num óleo isolante. Então, aonde estão, como é o ambiente onde as cargas elétricas estão inseridas? Aquele ambiente, eu tinha uma constante daquele ambiente, que era a constante K0, K, constante eletrostática do meio. Aqui nós vamos tratar a permeabilidade magnética do meio. Esse meio é propício para que as linhas do campo consigam fluir ou não? É um meio que não é propício. Olha como é que a gente explica. Eu tenho aqui um ímã, norte de uma barra de ímã, tá, senhores? Norte de um lado, sul do outro. As linhas saem do polo norte em direção ao polo sul, do lado de fora do ímã. Dentro do ímã, do sul para o norte. E aí, as linhas saem do norte aqui, felizes da vida, e tem um pedaço de vidro, um copo de vidro, no meio do caminho. Elas estão aqui no ar, no ambiente aberto. Passar pelo ar ou passar pelo vidro não muda nada para a linha do campo magnético. Né? A dificuldade que ela tem de atravessar o ar é a mesma dificuldade que ela tem de atravessar um vidro. Então, para a linha do campo magnético que sai do norte e está vindo aqui para o sul, passar pelo ar, pelo vácuo, pelo vidro, a dificuldade é a mesma. Agora, aqui em cima, elas saíram do norte, foram para o sul. Coloquei um pedaço de ferro doce. Ferro doce é um tipo de ferro que o pessoal usa aí na metalurgia, tá, pessoal? Tem a ver com ferro silício, alguma coisa assim. É qualquer ferro, tá? Se eu colocar um pedaço de chapa de ferro aqui, as linhas que estavam pelo ar, sofrendo para atravessar o ar, vão identificar que ali perto tem uma região, algum objeto de ferro, vão preferir muito mais, mas guardem isso, muito mais mesmo passar pelo ferro do que passar pelo ar. É como se fosse num circuito elétrico que a resistência aqui elétrica do ferro fosse muito, muito, muito pequena, de fato em relação ao ar. Então, o raio, vamos imaginar que é eletrostática, o raio prefere passar pelo para-raios de ferro, de uma edificação, por uma construção que tem uma alvenaria feita de ferro, né? Então, ele prefere muito mais descer por algo com resistência baixa do que por algo com resistência alta, que é o caso do ar. Aqui, ela está aqui no ar. Opa, o ar dá um trabalho em vão dela vencer. Se tem alguma coisa de ferro aqui, ela vai preferir, vai concentrar, ela muda a sua trajetória, ela aumenta o seu caminho, se necessário for, para poder passar dentro do ferro. Mas ela prefere, assim, umas 7.000 vezes, 1.000 vezes mais passar pelo ferro do que pelo ar. É discrepante mesmo. Tá? A facilidade de passar pelo ferro é milhares de vezes maior. A permeabilidade magnética do ferro é na casa de milhares de vezes maior do que a do ar, do que a do vidro, do que a da madeira, do que a do plástico. Entendeu? Então, a permeabilidade magnética de material é o caminho preferencial por onde as linhas de fluxo vão passar. Olha esse exemplo aqui, olha. As linhas espaçadas no ar, bonitinhas, igual voando, igual com as gaivotas voando no ar, né? No final de uma tarde de primavera, né? De uma tarde de verão, de repente elas encontram aqui um túnel de ferro, de material de alta permeabilidade. Elas vão mudar a sua trajetória, todas vão passar aqui dentro, vão pegar um vácuo aqui dentro, atrás de um caminhão, de uma Scania, né? Para sair do outro lado, porque é muito mais fácil mudar a trajetória, passar aqui dentro, do que continuar o seu caminho reto. A permeabilidade aqui é muito maior. Quanto maior for a permeabilidade, muito mais fácil é de atravessar aquele material. Dúvidas? Acho que o Alisson tinha levantado a mão aí, mas alguém levantou a mão? É que eu ia perguntar se pode atravessar o corpo humano. Sim, as linhas do campo magnético atravessam o nosso corpo humano, sem sombra de dúvida, né? Que é formado por músculo, gordura, água e tudo que você imaginar, osso. Tanto é que esses exames que nós fazemos de imagem, né? Esses exames que como é que chama o exame lá? Ressonância magnética, né? Ressonância magnética e o outro é o que mesmo?
não sei o que lá, computadorizada. Tomografia. Usam as linhas de campo magnético atravessando o nosso corpo para poder gerar imagem. De acordo A tomografia? com a tomografia computadorizada, isso mesmo. Então, esses são exames de imagem que usam o magnetismo atravessando o nosso corpo e, de acordo com a facilidade que ele atravessa uma região do corpo ou não, ele gera imagens diferentes. Então, se tem um tumor, né, a consistência ali daquela região onde tem um tumor é diferente da consistência onde tem músculo, né, onde tem um outro órgão, e aí ele consegue ir desenhando de acordo com a quantidade de linhas que passam em um ponto do seu corpo, que passam em outro ponto do seu corpo, de acordo justamente com a permeabilidade magnética de um osso, daquilo que é artéria, daquilo que é tecido, daquilo que é tumor. Aí você consegue desenhar e gerar um mapa daquilo ali, baseado no magnetismo. É puro magnetismo, né? Os físicos que estudam essas máquinas de ressonância magnética e tudo mais, inclusive, eles têm que dosar a quantidade do campo magnético, porque pode trazer alguma consequência negativa, né? A intensidade pode ser muito alta e pode provocar um desalinhamento nas suas células, a ponto de prejudicar e até provocar doenças, né? Então, tudo isso é muito bem dosado, estudado. As pessoas que trabalham com isso têm que estar, de certa forma, manter uma certa distância, tem algumas restrições, enfim, né? Mas é por aí mesmo. E olha só, eu falei sobre a permeabilidade magnética. Tinha uma coisa interessante que eu queria mostrar. Alguém aí já encontrou ou comprou um motor, um transformador, um gerador feito de garrafa PET reciclável? Que pergunta é essa, professor? Misericórdia, né? Como assim? Você vai sustentar uma casa com um negócio de garrafa PET? Vamos supor, você pode fazer um motor de plástico, né? Um motor com a carcaça de plástico, um gerador, um transformador de poste feito de plástico reciclável, de algum material sustentável, reciclável, bonito para o meio ambiente, ou todos são de ferro? O que vocês acham? Falando de negócio tipo um trabalho de feira de ciência, você faz tipo uma réplica, ou você está falando de um negócio assim? Não, prático? de motor mesmo que funcione, né? Que seja comercial, que seja do mercado, né? Todos os motores que vocês vão pegar, motorzinho mesmo, né? Tem aqui, esse aqui é uma réplica, tá, meninos? Mas não deixa de ser uma réplica de um motor real da WEG. Falou em motor, transformador, gerador, a carcaça é de ferro, inclusive esse, é pesadão. É pesado, é aço, precisa de usina siderúrgica, sim, que dá alguma poluição. Enfim, você tem que ter o aço, tem que ter o ferro para construir essas máquinas. Ainda não foi possível, eu falo ainda que a gente tem que tomar esse cuidado, essa reserva técnica, né? De produzir algo que seja econômico, que seja eficiente, que não tenha carcaça de aço. Por quê? Isso tem a ver com a permeabilidade magnética do material. Eu falei que o motor, para ser bom, para funcionar, ele tem que ter excitação. Ele tem que estar excitado, tem que ter campo magnético. Se esse campo magnético aqui dentro, ele se dispersar pelo ar, eu estou perdendo campo magnético, estou perdendo potência no motor, estou perdendo potência gerada no meu gerador. Eu não quero que o campo magnético saia daqui de dentro. Porque se o campo magnético sair daqui de dentro e preferir o ar, ou se para ele não fizer diferença estar aqui dentro ou vir pelo ar, se não fizer diferença, ele vai passar pelo ar, eu vou perder linhas de campo. Toda vez que eu perco linhas de campo magnético, eu estou perdendo potência na minha máquina. Estou perdendo potência no meu gerador. Estou piorando o desempenho daquele equipamento. Entenderam? Então, por isso que aqui é metálico, para garantir que as linhas de campo magnético vão preferir milhares de vezes ficar rodando aqui até a carcaça, da carcaça para dentro, não vão sair aqui para fora da carcaça, eu não vou perder campo magnético, vou conseguir concentrá-los tudo aqui dentro, porque ele é todo feito de ferro. As linhas do campo magnético vão ficar aqui, ó, rodando aonde tem a carcaça de ferro, no limite do motor, no limite do transformador, no limite do meu gerador. Com isso eu consigo grande concentração de linhas de campo magnético. Consigo grande força no meu motor, consigo grande tensão gerada no meu gerador, que eu quero gerar energia. Ok? Então, por isso que as máquinas elétricas, todas elas, as carcaças, os rotores, que é a parte que gira lá dentro, tudo é feito de material magnético, ferromagnético, melhor dizendo. Tudo é feito de aço. Não tem vidro, não tem plástico, não tem madeira. Porque senão, entre a madeira, um plástico e o ar, é quase tudo a mesma coisa.
Eu perderia linhas. Eu teria, que a gente chama no projeto de máquinas, nós chamamos de dispersão de campo magnético. A pior coisa que nós podemos ter dentro de uma máquina é dispersão de campo magnético. Eu não quero que tenha dispersão. Eu quero usar todo o campo magnético lá dentro para produzir movimento no motor ou tensão gerada no meu gerador. Conseguiram entender? E aí, vem um conceito muito interessante, né, que é o conceito de permeabilidade magnética no vácuo e relativa. O que é isso? Permeabilidade magnética no vácuo, esse é uma constante. Lembra do K0? 9 vezes 10 a nona, Newton metro cúbico por metro quadrado? Não tem negócio assim? Agora aqui é permeabilidade magnética do vácuo, μ0, é igual K0, que vale 4π vezes 10 a menos 7. Weber por ampere metro. Opa! Isso aí é uma fórmula. Isso aí é alguma fórmula. Pois é, isso daqui, vocês vão ver que é a unidade de fluxo magnético, vamos ver nas próximas aulas, ampere metro. Tá? Então, esse valor é uma constante. Professor, pode falar. Como chama a unidade de cima mesmo? Não entendi. Aqui, WB é de Isso. Weber. Weber. Weber, W-E-B-E-R. Deixa eu colocar aqui no... É um homenagem nome... a quem, isso aí? Oi? É um nome, é homenagem a quem? É o Weber, o próprio Weber. Eu não lembro o primeiro nome do Weber. Não é Charles Weber, não. É homenagem ao Weber que estudou a questão do fluxo magnético. Nós vamos ver já nas próximas aulas que aí nós temos a unidade de campo magnético, que é B, medida em Tesla, em homenagem ao Nicholas Tesla. E nós temos a unidade de fluxo magnético, que é ligeiramente diferente do campo magnético. Né? Nós vamos ver qual a diferença entre campo magnético e fluxo magnético. Né? Já adiantando, fluxo magnético é aquilo que atravessa, eu acho que eu consigo te mostrar aqui de maneira fácil, quer ver? Fluxo, tá vendo esse material aqui de alta permeabilidade? Todas as linhas de campo que passarem aqui dentro eu consigo medir um fluxo magnético. Então vira fluxo, vira Weber. Tá? E as linhas que passarem o campo magnético total é Tesla. A quantidade de linhas desse campo total que atravessa uma espira, que vai atravessar uma área de uma bobina, de uma espira que nós vamos ver, a quantidade desse campo total que está passando ali dentro é o fluxo magnético. E aí a gente varia um pouco, porque tem a ver com unidade a quantidade de ampere por distância, tamanho da espira. E a gente dá um nome, pega o Tesla e vira Weber. Nós vamos tratar isso com calma nas próximas aulas, beleza? Mas Weber é a unidade de fluxo magnético. É a quantidade de linhas que estão atravessando aquele material. Por isso que o motor tem que ser de ferro, porque eu consigo aumentar o fluxo magnético aqui dentro. As linhas não vão querer vir aqui para fora. Eu estou pegando quase o campo magnético inteiro, total, e concentrando ele aqui dentro. Na hora que eu faço isso, eu consigo um fluxo magnético intenso. E isso é muito bom. Fluxo magnético intenso é uma excitação intensa. E isso produz muita força no motor. Produz muita tensão gerada lá na minha máquina geradora. Isso é muito bom. Beleza? E ô Thaís, é esse mesmo nome? Confesso que eu não lembrava desse primeiro nome do Weber, tá? Esse cientista aí. Depois eu vou até confirmar. Em alguns lugares, é porque assim, é Wilhelm que eles falam, eles traduzem como Guilherme. Pois é, bacana. Gostei aí do primeiro nome. Até confirmar, eu não lembrava desse primeiro nome aqui. Ah, não, aqui, ó. É isso mesmo. Eduard Weber. Eu lembrava do Eduard. Não é isso? O primeiro nome é esse aí mesmo. É o Wilhelm, não sei como é que pronuncia esse trem que você comentou aí, Thaís. Wilhelm. Wilhelm, ó. Cadê Não faço ideia, porque... É alemão. É alemão. Isso, achei. É um físico alemão, né? Cadê a Skoralik? Tá aí? Não? Tá Acho dormindo. que a Skoralik nos abandonou. Lembram dela? Não tinha uma Skoralik aqui no nosso meio? É que a Nicole dorme bastante, professor. Então eu tô vendo. Aqui, ó, é isso mesmo. O primeiro nome da Thaís é o Wilhelm Eduard Weber. Esse é o camarada aí que estudou essas propriedades do fluxo magnético, da permeabilidade magnética. Olha que chique. Né? Que nós hoje aqui estamos tendo o prazer de aprender. Né? Tudo nós devemos aí ao Eduard Weber. Né? Então, olha só, nós temos a permeabilidade do vácuo, que nós vamos ver que a do vácuo é muito próxima do ar, não muda muito não. Tendo um ambiente de pleno vácuo ou no ar atmosférico, a permeabilidade magnética
Para o campo magnético, não quer saber muito, não, é muito igual. E aí vem o conceito, que eu vou encerrar a aula com esse conceito hoje, que é de permeabilidade magnética relativa, que é eu pegar a permeabilidade magnética de qualquer material, tá? E do vidro, do aço, e dividir pela permeabilidade magnética do vácuo. É a nossa referência. Por que eu faço essa divisão aqui, meninos? Para achar o MIR, né? E aí eu falo para você de uma vez aí, pessoal, né? Que me mire, mas me erre. Aí, tá vendo? Me mira, mas me erre. Olha o me erre aqui. Nunca mais vocês vão esquecer o me erre, hein? Essa piadinha foi a pior do dia, hein? Como é que é? Mira, mas me erre. Como é que é assim a piada? É o me erre aqui. Peraí que eu não entendi a piada. Fala de novo. Não entendi a piada. Você fala assim, ó, me mira, né? Me mira, mas me erra, né? Eu mudei um pouquinho, me mira, mas me erre. Olha o me erre aqui, ó. Me mira, mas me erre. O que é o me erre, né? É fraca mesmo, por isso que você não entendeu. Então, olha só. O me erre, o que é? Permeabilidade magnética, R de relativa. Eu vou pegar a permeabilidade do aço, do ferro, dividir pelo meu padrão constante aqui, que é o vácuo. E vou ver quantas vezes vai dar. Por exemplo, se eu tiver 8π vezes 10 a menos 7 e dividir por 4π vezes 10 a menos 7, eu vou achar um MR de 2 vezes. O que significa? Que a permeabilidade magnética desse exemplo que eu dei é 2 vezes maior que a do ar. É para a gente comparar com o do ar. Para quê? Olha os exemplos aqui, pessoal. Olha a permeabilidade magnética relativa da água. 0,99999. Do cobre, hein? O cobre não é um material que as linhas do campo magnético atravessam o cobre com a facilidade. O cobre é um bom condutor de eletricidade, elétrons. Não confundam eletricidade com o magnetismo aqui. Campo elétrico com campo magnético. O cobre, ele conduz muito bem os elétrons, mas em efeitos magnéticos, olha lá, a permeabilidade dele é menor do que o ar até. Olha, significa dizer que se você fosse uma linha de campo magnético, você preferia ter um cadinho a mais, olha lá, do ar é 1, ó, passar pelo ar do que pelo cobre. Viram? Então o cobre não é um bom caminho para a linha de campo magnético. Ele é um bom caminho para a linha de eletricidade. O oxigênio, alumínio também não é um bom condutor. O alumínio, você vê, já tentaram agarrar o alumínio no ímã? Tentem pegar o ímã e grudar alguma coisa de alumínio no ímã. Não gruda bem, não. Né? Como é que eu sei que o material ele tem a permeabilidade magnética alta? Ele é atraído muito, muito, muito forte pelos ímãs. Tudo que o ímã atrai, moeda, clipe de papel, pedaço de prego, parafuso, se atraiu com muita força, aquele material ele tem uma permeabilidade magnética alta, relativa muito alta. O alumínio não é atraído por um ímã. Então, o cobre não é atraído por um ímã. Né? Então, a permeabilidade desses materiais eu sei que é baixa. Olha o ferro. Olha o níquel, a pratinha, né? Níquel, não tem as pratinhas aí? Pratinha de 1000. Significa que a permeabilidade magnética do níquel é 1000 vezes maior do que a permeabilidade magnética do ar, do cobre, do alumínio. Entenderam? O ferro, 7000 vezes. O permalói, que é uma liga composta por ferro, molibdênio e níquel, ele chega, pessoal, a 100.000 vezes o valor, esse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7, o permalói é 100.000 vezes maior. Na hora que eu pego aqui o Mi do permalói, divido pelo Mi0, eu vou chegar numa relação aqui igual a 100.000 vezes. Significa que a linha do campo magnético ela é 100.000 vezes mais fácil de atravessar uma liga de permalói do que uma liga de cobre, por exemplo, ou no próprio ar. Viram? Olha o ferro comercial que a gente encontra aí de construção, 9.000 vezes. Ferro purificado, o ferro puro, totalmente, né, passado por um processo industrial, 200.000 vezes. Ferro silício, muito usado em máquinas elétricas, motores, 55.000 vezes. Permalói, supermalói, a ferrite, 2.000. É um material barato, simples e que me dá aí 2.000. O MR, a OMR aqui, ó, MIR mais MR, é de 2.000. Viram? Então, olha só,
Por que isso é importante? De acordo com a permeabilidade magnética relativa do material. O que é permeabilidade magnética relativa? É quantas vezes ela é maior do que a permeabilidade do vácuo. Então, a minha referência é o vácuo. Se for muito maior do que a do vácuo, eu vou descobrir fazendo essa divisão. Ou se for igual, próximo, né? E olha que interessante. Quando ele é muito grande, pessoal, quando a permeabilidade magnética... Estamos acabando, tá, meus senhores? Quando a permeabilidade magnética relativa ela é muito alta, eu falo que o material, a classificação magnética dele, eu falo que ele é ferromagnético. Ele atrai muito esse material. Aqui, ó, os ferromagnéticos. Lê com calma depois em casa. Os ferromagnéticos. Ferro, aço especial, cobalto, níquel, alnico, permalói. Eles sofrem grandes influências dos campos magnéticos externos. São fortemente atraídos pelos ímãs. Então, tudo que é fortemente atraído por um ímã é um material ferromagnético. Aí depois tem aqui os materiais paramagnéticos, próximos de ó. Na região de íons quebradinho, ar, oxigênio, alumínio. O que é material paramagnético? Ele está ali na região ali da permeabilidade do vácuo. Eles são fracamente atraídos pelos ímãs. Uma janela de alumínio, você põe um ímã ali perto, você nota ali uma atração ali, ó, quase que nula, fraquinha, uma coisa esquisita, né? Não é bem aquela atração que uma janela de ferro tem, que uma moedinha tem sobre o ímã. É uma coisa sem graça, sem sal, né? Quase que não existe, mesma coisa que nada, é o paramagnético. Viram? Que é esse aqui. E quando é menor do que o vácuo, que é a permeabilidade do ar, do ambiente, do vácuo, pode ser menor ainda do que isso. A gente fala que a classificação dele é diamagnético. O que é isso, hein, diamagnético? Professor, pode falar. Eu não vi nenhum líquido nessa sua tabela. Também não. Mas os líquidos também têm essas propriedades de acordo com a sua constituição. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem aqui água. Água. Não vi a água. Eu queria ter colocado aqui, mas eu queria ter colocado aqui na água o óleo isolante de transformador. Muito comum em máquinas. A gente fala com óleo isolante. Vou tentar achar quanto que vale a permeabilidade magnética do óleo isolante. Mas a maior parte daí é metal, né? Não, mas tudo tem, na verdade, assim, mas... Não, eu tô falando na tabela aí, por exemplo. Não, sim. Isso, a água fica mais como curiosidade, né, aqui, só para ter uma noção. Mas os líquidos também têm de acordo com a sua composição, tá? Nada muda. Mas aí é mais questão de química, né? Sim, sim. E aí os materiais diamagnéticos, olha só, eles possuem a permeabilidade relativa um pouquinho menor que Esses ímãs elementares desses materiais diamagnéticos, pessoal, eles sofrem pouca ou pequena influência dos campos magnéticos externos. Eles são, olha que interessante, fracamente repelidos. Guardem isso. Os materiais diamagnéticos, a influência dos campos magnéticos sobre eles é minúscula. E essa influência minúscula não provoca atração igual no ferromagnético e paramagnético, não. Provoca repulsão. Cobre, água, mercúrio, ouro, prata. Isso aqui, ó, muita gente nem imagina que ouro, prata não é um bom condutor de campos magnéticos. Não é. Né? E, ao contrário, ele ainda repele. Quer dizer que se eu tiver um campo magnético lá e ver uma aliança de ouro, ele nem vai querer muito se interessar muito pela sua aliança de ouro, não, né? Pelo seu cordãozão de ouro lá, não. Ele prefere passar pela sua pele, pelo ar, ele ignora e, pelo contrário, até é repelido um pouquinho pelo ouro e pela prata, pelo chumbo, pelo cloreto de sódio, que é o NaCl, né? Então, professor, como é que funciona aqueles detectores de metais quando você quer achar ouro na praia? Aí você consegue fazer esse detector de metal, né? Utilizar primeiro os materiais ferromagnéticos são muito mais atraídos por esses detectores. E aí você trabalha com o princípio da eletricidade e não do magnetismo. Porque o ouro e a prata, o cobre, eles conduzem muito bem a eletricidade. Concorda comigo? Então, o ouro e a prata são excelentes condutores de elétrons, mas não são bons disseminadores de campos magnéticos. Então, quando você aplica um campo elétrico, falando de eletricidade lá dos coulombs, o ouro e a prata eles são detectados, porque eles são bons condutores de eletricidade. Então, quando eu quero detectar metal,
Eu parto do princípio de campo elétrico, de bons condutores de elétrons. Agora, quando eu quero fazer detecção de materiais que são magnéticos, aí eu uso campo magnético, entendeu? São duas aplicações diferentes. E é interessante porque a gente tem na cabeça, né, que o cobre conduz bem os elétrons da eletricidade, ele também vai ser um bom meio de condução de magnetismo. E não é bem por aí, né? É um paradigma que nós vamos quebrando quando chegamos aqui. O cobre, o ouro, a prata conduzem muito bem a eletricidade, mas em relação ao campo magnético não é tão verdadeiro dessa forma. Beleza? Para campo magnético, o bom é ferro, aço, níquel, que é o elemento da tabela também, o neodímio, que são materiais que são muito sensíveis a campos magnéticos. Olha que loucura, né? É interessante esse detalhe. Diferente do cobre, ouro e prata, que não são sensíveis a campos magnéticos, mas são muito bons condutores de eletricidade. Bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, mas de campos magnéticos não é assim, porque os seus ímãs elementares internos, a quantidade é menor, eles não têm as mesmas facilidades de se movimentar, tem outras características químicas que não fazem do cobre, do ouro e da prata bons materiais para disseminação de campos magnéticos. Beleza? É interessante, né? Essa diferença eletrostática e magnetismo. Muitos pontos em comum, mas também muitos pontos em separado. Pode falar. Então, assim, se você colocar, por exemplo, você tá lá com um ímã, ele vai estar lá com um campo magnético. Se você colocar um ouro ali, a linha de força ela vai desviar do ouro, né? Ela vai se desviar de maneira bem sutil, tá, Hugo? Você pode até fazer um exemplo, às vezes pegar um ímã, aproximar de uma aliança que é de ouro, alguma coisa assim, você nota uma força de repulsão leve, pequena, fraca intensidade. Diferente de quando a gente pega uma moeda e ele gruda com muita voracidade, né? Ele gruda com muita força, muita intensidade. Os elementos diamagnéticos, a gente consegue perceber que há uma repulsão, sim, visível, mas é fraca intensidade. Eu vou colocar um vídeo, rapidinho também, 5 minutinhos o vídeo, que a gente consegue mostrar isso. A gente vê a atração de um elemento ferromagnético, a gente vê que o paramagnético basicamente não fede nem cheira, fica paradinho, e o diamagnético ainda repele, né? Tem uma leve repulsão. Então a gente consegue ver um ímã aplicado, né? Aproximando desses três materiais, um ferromagnético, que é atraído com muita força, paramagnético, não fede nem cheira, e o diamagnético, uma leve repulsão, levezinha, mas dá para ver. Tá? Então, são basicamente essas três classificações dos materiais que existem por aí na natureza. Esse vídeo é bem interessante também, 5 minutinhos, vale a pena vocês assistirem para ver em laboratório o camarada lá fazendo esses testes. Beleza? Bacana, meninos? Bom demais? São 3h20 já, eu vou parar por aqui. Só uma coisa. Pode falar. É assim, eu tinha visto ali meio que um tutorial ali de como fazer um eletroímã caseiro. É uma coisa assim, não é nada profissional, não. Só uma coisa assim, alguma coisa que se apresentar em feira de ciências, alguma coisa assim, sabe? Aí era o seguinte, você pegava um prego grande, eu não lembro se era um prego exatamente, era um condutor ali, e você amarrava nele um determinado condutor elétrico, acho que era num formato de solenoide, sabe? Isso, de espiras. Isso. Aí você pegava os terminais desse condutor e você amarrava numa pilha. Isso. Aí a condução elétrica ia fazer o campo magnético e fazer o eletroímã. Bacana, é isso mesmo. É só que você espera então, um pouquinho. Só uma coisa que eu pensei aqui é o seguinte. Como no caso o cobre ele é diamagnético, teria algum problema se esse condutor fosse de cobre? Porque assim, eu tô pensando, ia dar certo? Dá certo, do mesmo jeito. Porque o condutor de cobre enrolado ali, a função dele é conduzir os amperes, a eletricidade. E os amperes circulando vão produzir o campo magnético dentro desse prego que você falou. Então, o material condutor ali de campo magnético é o prego, a barra metálica de ferro que está ali dentro. A função do cobre ali é só levar a eletricidade a circular por uma bobina, entendeu? Então, funciona perfeitamente com fio de cobre, não tem problema nenhum, porque o cobre ali, ele não vai receber o campo magnético, não está passando por ele, está passando pelo núcleo, e o núcleo ali é o ferro, é o prego, é a chave de fenda, o que você quer imantar,
Entendeu? Então funciona normalmente. O cobre ali é para conduzir a eletricidade, só isso. O problema seria se o prego fosse de cobre, né? Isso. Aí você teria a produção de um ímã com fraca intensidade. Com fraca intensidade, porque sendo núcleo de cobre ou de ar, o resultado é quase o mesmo, entendeu? O núcleo de cobre não iria influenciar em nada em relação ao núcleo de ar. Agora, se você coloca um núcleo ali de aço, aí o resultado é muito mais promissor, muito melhor. Entendeu? Mas nós vamos falar sobre esse assunto daqui a umas 2 aulas, eu acho, que nós vamos, inclusive, explicar detalhe por detalhe desse experimento, vamos reproduzir, vamos calcular, inclusive, o valor do campo magnético em Tesla, de acordo com o número de voltas, de acordo com a corrente elétrica que está atravessando. Nós vamos entender isso em detalhes, no nível de projeto, de calcular campo magnético, derivado desse valor, de acordo com a corrente elétrica, de acordo com o número de voltas, o comprimento do seu cabo. Tudo isso a gente vai analisar fazendo conta, conseguindo dimensionar esses valores aí. Tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai abordar isso aí em detalhes. É escopo do nosso curso aqui. Show plus? Senhores, está encerrada a reunião, tá? A reunião está encerrada, a nossa aula síncrona. Na próxima aula vamos partir de campo magnético da Terra, né? E da sequência dos estudos. Não sei se a Lara ainda está presente. Se ela tiver... Estou aqui. Por gentileza, Lara, anota o slide 20, 20 não, 21, aonde eu parei, tá? Coloca o slide 21 para a gente dar sequência aí na próxima semana, a partir do slide 21, já entrando já em detalhes mais interessantes sobre a produção de campo magnético. Beleza? Beleza. Obrigado, senhores. Obrigado, meninos, pela atenção. Até a próxima semana, até a próxima aula. Fiquem todos aí com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, ok? Ok, obrigada. Valeu, professor. Falou, professor. Tudo bem? Tchau, Valeu, professor. eu vou encerrar a aula aqui. Se o Hugo quiser continuar conversando sobre algum assunto, sobre a reunião do conselho. É porque assim, é melhor falar depois mesmo, porque agora a gente tem aula do Alisson, né? Então, beleza. Manda lá que o Alisson é bravo. Daqui a pouco ele chuta suas canelas aí, cara. Falou, professor. Valeu, pessoal. Até mais. Ok, obrigado. Boa Tchau, tarde. professor. Uma boa semana para o senhor. Boa semana. Dúvidas, pessoal, coloquem lá no Telegram, tá? Vou botar à disposição para dúvidas. E não deixe de assistir os vídeos adicionais, só completando aqui, tá? Os vídeos adicionais que eu vou deixar lá no Siga A para vocês também, beleza? Ok, professor. Obrigada. Valeu, Até a próxima obrigado. aula. Valeu.